Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. E como é tradição aqui do programa, vamos começar sobre um assunto importante para todos nós. Temos empresa, não temos empresas, somos empreendedores, queremos ser empreendedores, que é falando sobre contabilidade. No espaço, conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Giovanni D'Agostini. E aí, meu caro, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bem. Aliás, tem assunto importante, deixa eu vou te provocar aqui, ó. Esse programa emergencial de manutenção do emprego e da renda do governo federal, em que pese está isso aí? Como é que está a coisa? Como é que está andando? Então, senhores, sobre o tema, o governo federal, semana passada, prorrogou por mais 60 dias a possibilidade de fazer o pagamento, um complemento do salário dos empregados que, porventura, tenham tido seus contratos laborais suspensos ou com a carga da jornada de trabalho reduzida. Então, o governo federal começou a bancar parte dos salários desses empregados, ou, para alguns casos, bancou integralmente, não é? Desde o dia 1º de abril, né, que foi editada uma medida provisória. E foi ali no início da pandemia, onde muitos governadores e muitos governos locais instituíram aqueles lockdowns e fechamentos compulsórios ali de estabelecimentos comerciais, não é? Foi no auge da crise toda do coronavírus, praticamente no auge, né? Acho que foi no início, assim, mas já era o início, já era o auge, na verdade. Curva ascendente, muito ascendente, é verdade. Eu até acredito que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul e na região sul, houve ali uma certa precipitação nesses lockdowns no início, né? Pelo menos ali no mês de abril, maio, e acabou, de certa forma, ali trazendo muitos prejuízos para a economia, não é? Para o trabalho, para a geração da renda, e para a gente recuperar isso vai ser um pouco demorado, me parece. Não é? E como é que está a questão agora? A questão agora é a seguinte, né? Os empregadores, eles podem suspender os contratos laborais ou reduzir a jornada de trabalho, não é? Desses contratos, desses empregados, nos percentuais de 25%, 50% ou 70%. O tempo máximo de redução ou de suspensão desses contratos vai até 240 dias, a partir da edição desse decreto presidencial número 10.517, que foi publicado semana passada, no dia 14 de outubro de 2020. Né? Então, no primeiro momento, eram 3 meses, aí foi convertida em lei essa medida provisória, e a própria lei estabeleceu que, enquanto houvesse efeitos da pandemia, o presidente poderia, através de decreto, ir prorrogando a vigência dessas possibilidades. Não é? A gente sabe que grande parte ali dos sindicatos já regularam essa questão da possibilidade de suspensão dos contratos ou da redução da jornada, e, não obstante essa questão do governo pagar ou não essa ajuda, não é? Mas, com a vigência da ajuda, alivia o bolso dos trabalhores, não é? Alivia bastante. Sim, né? claro. Porque é possível, por exemplo, que a cláusula trabalhista possibilite que o empregador e o empregado ajuste ali uma redução para não haver prejuízo maior, como, por exemplo, a perda do próprio emprego, não é? A quebra da empresa, que é a fonte de sustento, né, da geração desses empregos. E aí, se não tiver o auxílio governamental para o pagamento de uma parte do salário, nesse caso, o empregado fica efetivamente recebendo menos ou não recebendo o salário durante essas suspensões e redução do contrato. Então, essa medida é muito importante até para evitar um caos social, né? Essa medida do governo aí, que não, não sei como até quando nós vamos pagar essa conta, né? Porque essa conta vai chegar para pagar. Isso aqui é dinheiro público que está sendo vertido aí para esses planos emergenciais por causa da pandemia. E a situação da dívida pública, que já era grave, né, desde o ano passado, 2, 3 anos para cá, ela se torna muito mais grave ainda a partir da pandemia, porque nós vamos ter a dívida pública do país, hoje vai empatar quase praticamente com tudo que se produz de riqueza durante um ano, ou seja, igual ao produto interno bruto brasileiro. Isso é uma coisa trágica, mas o mundo todo está passando por isso, o Brasil não seria diferente. Mas então a expectativa é de que isso aí vá, pelo menos vai, é um colchão, né,
entre essa crise toda para amortecer certos efeitos mais graves, né, Giovanni? Sim. Que seja o desemprego, né? O desemprego total. Sim. E a falta de perspectiva, né? O desemprego e até mesmo a fome, né? Isso aí, é verdade. As pessoas, para se alimentarem, para morar, para terem moradia, uma vida digna, precisam ali ter um recurso para subsistência, né? E a situação não tá grave, mais grave do que já está, exatamente porque o governo se endividou demais, emitiu moeda, tirou dinheiro de onde não tinha, quer dizer, o governo arranjou uma forma de evitar a tragédia maior até agora. Nós temos agora, no mês de dezembro, o 13º salário, que é a remuneração adicional, né, para os empregados ali, a gratificação natalina, né, que é a terminologia correta, que está prevista lá na CLT. Na verdade, todo o mês que o empregado trabalha, ali, de janeiro até dezembro, o empregado ele passa a ter o direito de 1/12 do salário, que é um fundo, né? Isso é um fundo que ele é recebido ali, uma antecipação em novembro, e em dezembro é feito o pagamento do restante, né? Então, tendo em vista que as empresas tiveram suas atividades impedidas de funcionar por um grande período desse ano calendário, eu tenho minhas dúvidas sobre a capacidade das empresas conseguirem honrar essa despesa da gratificação natalina, né? Tomara que em dezembro ali as vendas efetivamente aumentem, né? A ponto das empresas conseguirem honrar com esses débitos salariais, que é importante, né? Como eu havia frisado, mas é uma situação muito complicada mesmo. Eu acho que está na hora dos governadores e dos prefeitos, que foram muito fundo, que de maneira até muito perversa fecharam demais, na hora incerta, na hora que não precisava, e depois puniram cada vez mais a sociedade, também posso abrir mão de certos impostos, eu transferir o pagamento para evitar exatamente que a crise acabe gravitando em cima dos funcionários, em cima daquele que precisa da sua renda para poder sobreviver, né? Eu acho que é uma obrigação do governador aqui do estado e do prefeito de Porto Alegre, por exemplo, fazer isso, já que eles fecharam as torneiras e agora querem receber o do governo público? Não. As empresas têm que... O compromisso delas é com os seus trabalhadores em primeiro lugar. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. O recado final? Eu que agradeço. Não, o recado final é com relação a esse tema ali do benefício governamental. É importante destacar, especialmente para o empresário e também para os trabalhadores, que o tempo de redução ou suspensão do contrato de trabalho, ele é convertido depois, quando o funcionário retorna ao trabalho, ele é convertido em estabilidade no emprego, pelo mesmo período. Claro, né? Exatamente, ótimo. Muito bom, então, boas informações, boas notícias, uma esperança toda para nós que as coisas realmente se encaminhem e não cheguemos na tragédia que muitos países vão atravessar. Tomara que nós nos livremos disso. A empresa brasileira hoje, né, nós sabemos o compromisso que o empresário brasileiro tem com a sociedade, certamente, se as coisas caminharem bem, ele também vai fazer a sua parte. Obrigado, Giovanni. Um abraço. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, temos por tradição eleger o que vemos, antes do que o que não vemos como norte para nossas decisões e vidas. Mas o que importa mesmo é o que não vemos. Grandes líderes, desde a antiguidade, avatares de todas as culturas e calibres, provaram isso. Ou seja, o espírito nos anima e por ele somos impulsionados, para o bem ou para o mal. A decisão é somente nossa. O espírito anima pensamentos e estes propulsionam nossas ações e atitudes, concedendo-nos criatividade e poder para a transformação que tanto almejamos. Pense nisso e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro.
CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, tudo bem? Hoje, o nosso comentário, falaremos sobre fintechs. São as empresas de tecnologia que têm trazido inovações para o mercado financeiro no Brasil e no mundo. As fintechs são uma tendência mundial e elas têm buscado, então, com as inovações, trazer facilidades, agilidades em menor tempo e comodidade para os clientes de serviços financeiros. Uma questão importante das fintechs, elas buscam melhorar o relacionamento dos clientes com o dinheiro. Então, temos fintechs que vão tratar de questões de crédito, que vão tratar de questão de planejamento e ajuda na organização das finanças, com o propósito de trazer serviços mais baratos e focados em tecnologia. O mercado financeiro no Brasil foi, durante muito tempo, concentrado em bancos. Hoje, as fintechs vêm para cumprir a tarefa de preencher as lacunas, onde os bancos não conseguem ainda entregar o serviço mais adequado para cada cliente. Uma das questões importantes das fintechs é que são startups, empresas de inovação, mas são reguladas pelo Banco Central e pelos órgãos de fiscalização. Então, fintechs de investimento, fintechs de crédito, todas elas são, em primeiro momento, devemos considerar como seguras, desde que sejam consultadas nos sites do Banco Central, por exemplo, que são empresas que estão reguladas e que todo o cadastro do cliente passa por uma questão de sigilo e também a questão das suas informações estarem protegidas. Um dos exemplos é termos cartões de crédito hoje sem cobrança de taxa, contas bancárias sem cobrança de tarifa alguma, então TEDs e DOCs também sem cobrar as transferências. Essas empresas, então, buscam, com todo esse aparato tecnológico, baratear o serviço e levar a melhor solução para os consumidores de produtos financeiros. Uma questão importante também para destacar sobre as fintechs é o amplo rol de serviços que elas prestam hoje. Por exemplo, no mercado de seguro, que está sendo revolucionado pelas fintechs, é possível fazer um seguro dito pelas empresas em 5 minutos, onde você entra com as características do seu bem a ser segurado. Em 5 minutos você terá o retorno do valor do seguro e esse é um dos exemplos que nós trazemos de fintechs que estão revolucionando esse mercado. Foi o nosso comentário de hoje. Agradeço pela atenção de todos. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, Vilmar Govinates, estamos recebendo a cúpula, né, que agora tomou posse, da nossa Associação Médica do Rio Grande do Sul, AMRIGS. Tem uma história extraordinária, muito bonita. No ano que vem, inclusive, já vou antecipar aqui, Vilmar, Sim. A AMRIGS está completando 70 anos de tradição, 70 anos de serviços prestados à classe médica do Rio Grande do Sul. Realmente é uma data muito importante e fico muito orgulhoso, porque eu trabalhei, e uma das coisas que mais me encanta foi ter no meu currículo ter trabalhado na Associação Médica do Rio Grande do Sul com um ícone da medicina do Brasil, que foi o Dr. Harry Greff, o presidente naquela época. É uma história bonita, né? A AMRIGS fazendo uma história bonita no Rio Grande do Sul. É uma história linda e é uma história que cada vez nos encanta mais, porque cada vez que a gente tem alguma situação, como é o que estamos passando agora por pandemia, a gente lembra de quem? Dos médicos, né? Então, essas autoridades que estão aqui hoje são muito bem-vindas. Pois é, e o doutor Gerson Junqueira Júnior, presidente da AMRIGS, tomou posse foi sábado, né? Isso. Muito obrigado pelo convite. Eu e o Marcos André estamos aqui. Tomamos posse no sábado, né? O domingo foi dia 18, dia do médico, então tradicionalmente a posse da AMRIGS é feita nessa data. Fizemos uma atividade híbrida, com todos os cuidados de distanciamento, proteção, e até serviu como um evento piloto para o nosso Teatro AMRIGS,
que breve já estará reiniciando as suas atividades também. E tomamos posse toda a nossa diretoria, nós somos 11 integrantes, 11 médicos, né? E temos aí um desafio muito grande, uma oportunidade muito grande, que é presidir a Amhiggs nos próximos 3 anos. Temos muitas ações, né? Mas talvez 3 pilares muito importantes que a gente deva salientar aqui agora. O primeiro pilar é cada vez mais fomentar o associativismo entre nós médicos. Nós hoje temos em torno de 35, 37 mil médicos aqui no Rio Grande do Sul em atividade. E nós temos uma parcela muito pequena que é a sócia da Amhiggs, em torno de 7%, 10%. Então, você médico que está me ouvindo agora, por favor, venha para a Amhiggs, se associe a nós. Nós precisamos dos médicos junto à nossa associação. O segundo pilar muito importante é congregar cada vez mais e dialogar cada vez mais com as sociedades médicas de especialidade que estão sob o guarda-chuva da Amhiggs. Nós temos mais de 40 sociedades médicas que estão ali conosco. Pediatria, otorrinolaringologia, cirurgia, medicina do trabalho, enfim, são mais de 40 sociedades médicas que fazem parte do nosso rol e que precisam se aproximar mais da Amhiggs também, e nós delas, para que, por exemplo, numa demanda que vocês tenham aqui sobre Outubro Rosa, câncer de mama, nós possamos trazer a vocês aqui alguém da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia que venha com muito mais propriedade do que eu, do que o Marcos André, falar sobre a neoplasia maligna da mama. E o terceiro ponto que a gente salienta sobre a nossa presidência nos próximos 3 anos é aumentar mais e mais o protagonismo da Amhiggs nas questões políticas de saúde pública, nas questões de discussão de ciência médica, nas questões de novas tecnologias, que a gente reconhece que a Amhiggs não cumpriu ou cumpriu de forma não ideal esse papel nos últimos anos. E isso a gente quer aumentar cada vez mais e, para tanto, nós temos muitas atividades. O próprio fato de estarmos aqui hoje é para que esse protagonismo aflore na nossa associação. Presidente, o senhor fez um relato aí de projetos aí baseado nesses 3 pilares. E eu fiquei pensando comigo aqui, olha, não foi à toa que o nosso diretor de comunicação, o Dr. Marcos André, porque recai sobre o departamento de comunicação vou dizer claro, uma responsabilidade, né, Dr. Marcos? Porque todos esses 3 pilares passam pela comunicação, passam pela divulgação de tudo isso que a Amhiggs pretende fazer. Então, Dr. Marcos, como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar, muito obrigado por mais uma vez poder estar aqui junto com vocês. É uma honra muito grande poder participar. Hoje sem falar de hoje moto, sem moto. Hoje é medicina, hoje é outro assunto, né? Vamos lembrar o telespectador, Dr. Marcos, é um apaixonado por motocicleta, mas não é o mote de hoje. Não é nosso assunto hoje. O núcleo de comunicação da Amhiggs está muito bem estruturado, né? Tem o pessoal que já vem trabalhando com isso. Eu estou entrando lá agora com a missão de trazer isso a público. Por que acontece? Como o Dr. Gelson falou, a Amhiggs, ela trabalha, mas o trabalho da Amhiggs ele não está aparecendo. A gente não vê a Amhiggs sendo o protagonista, né, da medicina. E uma das coisas que a gente quer trazer é isso, é que a Amhiggs ela realmente apareça, que apareça o trabalho da Amhiggs, que a sociedade veja a Amhiggs como ela realmente é, que os médicos vejam a Amhiggs como a sua associação e saibam que é uma associação que está trabalhando realmente. O que nós encontramos lá, assim, é que a Amhiggs vem com uma gestão que vinha funcionando de uma forma muito adequada, ao que me pareceu, porém, nada aparecendo, não veio nada a público. E isso do ponto de vista ali administrativo, né? Não mostrando publicamente. Não mostrando, o que faz, né? exato. Inclusive é importante até para sensibilizar os médicos
que ainda não conhecem esse trabalho da Amhiggs. Exatamente. Se eles conhecessem, certamente a Amhiggs teria uma adesão muito maior. Com certeza, e essa é a nossa ideia. A nossa ideia é mostrar para os colegas, para os médicos e para a sociedade o que a Amhiggs é capaz. E a Amhiggs é capaz de muita coisa. Então, na comunicação, a gente quer trazer isso a público e a gente quer fazer com que a Amhiggs realmente assuma o seu papel na sociedade. Assuma esse protagonismo que o Dr. Gerson falou. Muito bem. Aliás, o Dr. Marcos falou agora sobre que há uma estruturação muito boa da comunicação da Amhiggs e fico muito feliz com isso, sabe por quê? Sabe quem é que criou a... Sim, mas o telespectador não sabe. Conta para ele. A assessoria de imprensa da Amhiggs foi criada por mim, na gestão do Harry Greff, em 1975. Em 75, quantos anos, né? 50 anos? É pouca coisa. Vai por aí. Nem dá para contar. Então, eu fico muito feliz em ver que a Amhiggs teve e está tendo essa trajetória e vai completar 70 anos no ano que vem. Mas a minha pergunta ao presidente é a seguinte, entre os pilares que a Amhiggs está se propondo a fazer, está o protagonismo da Associação Médica do Rio Grande do Sul na sociedade gaúcha. E eu acho importantíssimo isso, num momento como este, né? Esse protagonismo da Amhiggs e da classe médica, de modo geral, que ela representa. Porque nós vimos na pandemia, eu entrevistei o presidente do Conselho de Medicina, presidente do Sindicato de Medicina, e em nenhum momento qualquer dos governos da cidade ou do estado chamaram a classe médica, os representantes da classe médica, para ouvi-los nessa questão toda da administração do Covid. Então, eu espero que daqui por diante, né, esse protagonismo dos médicos seja, através da Amhiggs também, implantado na sociedade gaúcha. Nós não teríamos, com certeza, muitos dos problemas que tivemos, não da Covid, mas da administração mal feita, na minha opinião, da Covid pelos governos do Estado e da Prefeitura de Porto Alegre, doutor. Semana retrasada e segunda-feira agora, eu já fiz 2 visitas muito importantes. Eu visitei a Câmara dos Vereadores, o vereador Pujol, e segunda-feira agora visitei o deputado Hernani Polo, que é o presidente atual da Assembleia Legislativa. E justamente é isso, nós queremos participar desses fóruns de debate. Tanto uma instituição quanto a outra possuem uma comissão permanente, que é a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, em que a Amhiggs pouco é chamada ou pouco participa. Então, eu me pus à disposição de toda a minha diretoria para que nós possamos estar lá, tanto numa instituição quanto na outra. Isso a gente quer expandir também para o interior. Vejam bem que a Amhiggs não é só Porto Alegre, a Amhiggs ela é o Rio Grande do Sul inteiro. Ela tem núcleos na cidade? Tem. Nós temos vários núcleos em todo o estado, região sul, nordeste, noroeste, enfim. Então, esse protagonismo político a gente precisa fazer, né? E isso recai nas costas do presidente, né? Temos já programado ontem, inclusive, nós íamos visitar o Palácio Piratini, mas os horários não fecharam. Semana que vem já temos reunião com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o novo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, todos esses fóruns precisam ser ocupados por nós. Né? E todas essas questões principalmente agora no momento de pandemia, que incluem cloroquina ou não cloroquina, lockdown ou não lockdown, as vacinas agora. Esse é o foco principal hoje, né? Foco do dia, né? De anteontem, né? As questões que envolveram a compra ou não de vacinas, isso tudo precisa passar pela Amhiggs a informação da ciência médica, né? Para que a gente possa instrumentar os nossos governantes para que eles façam as decisões mais corretas. Isso precisa vir da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Presidente, Dr. Marcos, diretor de comunicação, tem uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer aos senhores, né? Que é essa questão da pandemia. A gente ouve no mundo todo, a pandemia está terminando, tem mais uma onda, vem a terceira onda, fecha de novo, Argentina fechada, etc. Como é que a Amhiggs está vendo, o senhor falou nisso aí, que vão cuidar deste assunto. Como é que a Amhiggs está, digamos assim, vendo, se estruturando para cuidar desse assunto, presidente e diretora?
Mas, se me permite, a questão da segunda onda, eu sou diretor atual do Hospital Mãe de Deus e trabalho muito na medicina privada, mas a gente tem números que são muito semelhantes em toda a rede do Estado, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. Eu sou diretor até depois de amanhã, quando eu estou promovendo a sucessão de um dos candidatos que estão concorrendo lá, a direção clínica. O que a gente vê, assim, nós tivemos um pico de incidência da doença ali nos meses de julho e agosto, que foi bastante intenso e nos preocupou muito. Mas, em momento algum, nós extrapolamos o número de leitos de UTI que nós tínhamos, né? Esse número de leitos de UTI que nós temos são números novos, porque lá em fevereiro, março, nós não tínhamos isso. E a parada que nós fizemos ali em março, abril, maio, ela nos serviu para que a nossa logística de hospitais, de leitos de UTI, de treinamento de equipe, de fornecimento de EPIs fosse adequado para que nós enfrentássemos a doença e o pico dela que ocorreu ali em julho e agosto. O que aconteceu em setembro? Em setembro nós chegamos num platô que vem se mantendo e com um decréscimo lento, mas constante, durante todo o mês de setembro, durante todo o mês de outubro que estamos terminando. Só que nós não saímos ainda do platô, certo? Não saímos do platô. Só que agora está entrando o verão. E com o verão, as síndromes gripais, as síndromes respiratórias tendem a diminuir, obviamente. Isso não ocorre na Europa. Por que está ocorrendo a segunda onda? Porque a Europa está entrando no inverno. Exatamente. E as síndromes gripais e respiratórias lá começam a aparecer novamente. E a Covid começa a voltar. Só que aqui nós talvez tenhamos sorte, mais sorte do que juízo, porque à medida que o verão vai se aproximando, a vacina também vai se aproximando. Então, certamente, nos próximos meses, janeiro, fevereiro, março, não sei quando ainda, mas muito breve, nós tenhamos vacinação e aí nós provavelmente escaparemos dessa segunda onda. Né? Nós ficaremos nesse platô que vai diminuindo e vem a vacina e as coisas vão bem. E a vacina, doutor Marcos, o senhor entende, enfim, uma pergunta quase que pessoal assim, né? Que a vacina, ela cumpriu todas as etapas e ela terá eficácia? Olha, eu não seria a maior autoridade para falar sobre a parte técnica da vacina, né? Mas o que se sabe? Na história não existe nenhuma vacina que tenha sido feita num período de tempo tão curto. Parece que o desenvolvimento dessa vacina, embora seja mais rápido do que o habitual, parece que está cumprindo as suas etapas, sim. Só que aquela expectativa que se tinha há alguns meses de que a vacina estivesse disponível agora em novembro, dezembro, isso não existe essa possibilidade. Os mais otimistas, eles estão falando que a vacina poderá estar disponível no final do primeiro trimestre de 2021. Março, por aí. Lá para março, talvez abril, né? Esses mais otimistas. Pessoalmente, eu acho que ainda demora um pouco mais, mas isso é uma opinião pessoal. Que bom que chegue antes do inverno, né? Do próximo inverno. Mas ainda chegando... A Organização Mundial da Saúde tem, hoje, registrados mais de 130 vacinas em estudo, né? Claro que na mídia aparece muito a vacina chinesa, que é a Coronavac, aparece muito a vacina da Pfizer, que é a americana, com a BioNTech, que é a alemã, aparece muito também a vacina de Oxford, que é da AstraZeneca. Para se desenvolver uma vacina, a gente precisa cumprir algumas etapas. A primeira etapa é a etapa pré-clínica, a etapa em que os laboratoristas, os cientistas desenvolvem a vacina, né? E criam a vacina. Depois existe uma fase em que nós estamos agora, que é a fase clínica, que é a fase 1, 2 e 3, onde a gente precisa testar a vacina em humanos, ver se não existe para-efeitos e principalmente ver a sua eficácia. E em fase 3, nós só temos duas vacinas no momento. Coronavírus, que é a chinesa, e
e a de Oxford, que é a AstraZeneca. Depois disso, depois de validada, a OMS, Organização Mundial da Saúde, chancela essa vacina e ela pode ser produzida, é a terceira etapa, produção de milhões e milhões de doses. E depois ainda tem a fase de distribuição, que é distribuir no mundo todo, e aí sim entra o poder público, federal, estadual e municipal, para distribuir entre nós a vacina. Então, essas duas vacinas que estão em fase 3 já, provavelmente vão cumprir todas as suas etapas de validação e logo, logo estarão à disposição para nós. Agora, será que vai ser em janeiro, fevereiro, em março? Depende. Agora, em novembro, deve fechar os estudos da coronavírus, que é a chinesa, porque estão terminando a fase 3 de estudos. Que beleza. Nós tivemos também uma aula da questão da vacina, a questão da pandemia e tal. E a grande questão, né, doutores, que eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, é essa esperança que temos, né, que o mundo todo tem de que isso venha o mais rápido possível, dentro, claro, das etapas a serem cumpridas e tal, e tendo a chancela da Organização Mundial da Saúde em termos internacionais e aqui da Anvisa aqui em termos nacionais. Perfeito. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, sucesso na administração da nossa querida Associação Médica do Rio Grande do Sul. Doutor Marcos André também vai ter um desafio enorme aí na área de comunicação, que hoje a comunicação, ao contrário daquele tempo que eu criei a assessoria de empresa da Amrigs, naquele tempo era não era tão complicada a comunicação. Hoje a comunicação é complexa, difícil, né? E tem que saber muito bem se comunicar. Eu tenho certeza que está em boas mãos a assessoria de comunicação, a diretoria de comunicação. O simples fato de estarmos aqui é trabalho do Marcos. Já começou trabalhando. Um gol de placa de saída. Verdade. Obrigado. Sucesso para você lá da nossa Associação Médica do Rio Grande do Sul, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos com nossa economia e desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá a todos. Tem gente que tem certeza que nasceu para sofrer e, possivelmente inspirado nessas pessoas, em janeiro de 1966, o chargista São Paulo criou seu mais famoso e eternizado personagem, o Sofrenildo. Presente diariamente nas tiras dos jornais gaúchos, ele passava por diversas situações de azar. O talento de São Paulo foi transformar sofrimento em humor, e assim passaram-se quase 50 anos. Imagino quantas situações foram criadas. Era uma cena diferente de azar e sofrimento todos os dias. O que prova que sofrer pode durar muito tempo, se a pessoa assim quiser. Todavia, fora o respeitável trabalho do chargista, não tem graça nenhuma viver sofrendo. Quem escolhe o sofrimento, escolhe o mais difícil. A vida poderia ser muito melhor se escolhesse o mais fácil, mas prefere o dificultoso. Como se fosse um masoquista inveterado, sempre querendo se punir por algo que não fez. O sofrenildo da vida real tem um segredo, e ele guarda esse segredo num pote, e ali ele deposita todos os motivos para sofrer. É o pote dos sofrimentos, cheio de situações mal resolvidas, como alguma conta expressiva não paga, um imposto sonegado e descoberto, uma empresa quebrada que nunca é dado baixa, um relacionamento ruim que não se encerra. O pote contém esses problemas eternos, cultivados diariamente. Tudo fica ali parado, à espera de uma visita.
A vida é bela e alegre, o sofrenildo sabe disso e por isso guarda seu pote de sofrimentos. Pois quando tudo está começando a ficar bom, ele começa a se dar bem, ele não acredita nessa possibilidade e vai lá visitar o seu pote, encontrando lá pequenos, médios e grandes motivos para continuar sofrendo. Se eu fosse o São Paulo, também teria criado o Alegrenildo. A primeira coisa que faria seria uma história alegre, de esvaziamento do pote de sofrimentos, resolvendo cada um dos seus problemas de forma que nunca mais existiriam. Depois jogaria o pote fora e criaria um método para mudar a maneira de pensar, acreditando que para viver não precisa sofrer e que fazer as coisas fáceis é possível, aceitável e merecível. Falando a verdade, o Alegrenildo existe, porém é apenas uma charge para os sofrenildos, que insistem em manter cheios os seus potes de sofrimento. Uma boa semana a todos. Nesse terceiro bloco do programa Economia e Desenvolvimento, nós estamos trazendo aqui uma figura marcante do nosso regionalismo, tradicionalismo, dos nossos programas aí que trazem a cultura nativa, que é o Rogério Diniz. E também acompanhado da produtora dos programas, da produtora do trabalho do Rogério Diniz, que é a Eliara Almeida. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos conversar um pouco, fazer uma prosa, né, Rogério? Estamos aqui. Estamos aqui para isso, né? Rogério, o teu programa Querência Nativa, eu assisti tantas vezes esse programa, tiveste em vários lugares. Verdade. Como é que está esse programa agora, Rogério? Olha, nós estamos aí com projetos novos aí. Sim. E, se Deus Jesus quiser, neste ano ainda de 2020, esperando passar essa pandemia que nos faz sofrer bastante. Não só nós apresentadores, como todos os colegas músicos também, que além de ser apresentador, eu sou músico também. E a gente está com os outros assim, ó, de vendedor comendo amostra grátis, né? É verdade. Mas, graças a Deus, temos aí na peleia e o projeto Querência Nativa sempre... Né, nativo, né? A gente está sempre de um jeito ou do outro aí. Já faz né? tempo, né? Nós estamos... o programa Querência Nativa em televisão, 6 anos consecutivos, né? Graças a Deus, no ar. Mas o total de Querência Nativa são em torno de 22 anos, né? De rádios, né, que eu participei, né, se dá para citar o nome de rádio aqui. Claro, não sei se sem problema nenhum. Falar, sem problema. Como a Rádio Liberdade, né? Grande Rádio Liberdade. Tive 4 anos à frente, né, no programa lá do Bom Dia Liberdade, na Rádio Alegria. E outras emissoras que eu passei, sempre levando a nossa cultura, a nossa arte do gaúchismo e tradicionalismo. Rogério, tu tem uma voz forte, poderosa, uma voz gaúcho, né? E aí, Rogério, tu também é cantor? Sim. Declamador? Sim, sou cantor, sou instrumentista também. Instrumentista? Também sou, né? Toco a parte de percussão, né? Sim. Toda, graças a Deus, e estive em vários grupos grandes também, e graças a Deus fui participar, e adoro fazer a música, é uma arte que eu amo fazer, porque eu sou gaúcho de nato, sou gaúcho nato da fronteira. De onde? De São Gabriel. Opa! Da terra dos Marechais. Um abraço a São Gabriel, essa turma boeira de São Gabriel. Os bons lá não ficam, eles mandam pra cá, né? né, Gilmar? E então eu tive fazendo vários trabalhos como participei de um CD aí que eu fui convidado especial para gravar, como do Gaúcho da Fronteira, né? Fiz uma música com ele, né? De Fronteira a Fronteira, que ele é natural de Livramento, o Gaúcho da Fronteira. Sim. E Éder Artigas, que é o nome dele verdadeiro. Isso. E na época eu participei de um CD dele. Participei de um CD também de um grande irmãozinho meu, que eu adoro muito, gosto, que é um grande cantor, Joca Martins, Sim. meu parceiro também, que quem não é gaúcho, quem não gostar de cavalo, eu faço um verso com ele ali. Então são vários artistas que eu participei, como tive à frente dos Serranos também, né, por cerca de 4 anos, tinha o Edson Dutra, fui um dos vocalistas dos Serranos, e tive a honra muito grande de ser percussão e vocais serranos e viajar muito com o Edson, toco em um grande grupo. E aí depois migrei mais para o lado de apresentar, mais para o lado de fazer um trabalho meio que solo. E aí eu larguei um pouco a estrada de conjunto, mas quando dá a gente está fazendo alguma coisa. Agora com essa pandemia aí que nós está açoitando, nós temos meio parado aí, como diz o gaúcho, no nosso linguajar campeiro, temos que nem gato de armazém em cima dos sacos. Né? E nesse trabalho que tu fizeste, que tu passaste a fazer, que é o trabalho de apresentação, não é? Aí veio a integração da Eliara Almeida, que é a produtora, não é isso, Eliara? Nós estamos fazendo esse trabalho já, eu com o Rogério, já faz mais de, acho que 1 ano e meio, que a gente está trabalhando junto. Mais ou menos por aí, né? E
eu estou tentando fazer umas mudanças no programa. Como eu já tinha comentado contigo, Sim. eu quero que o Rogério venha cantar nesse programa também conosco. Eu quero fazer um programa olha, com Eliara, ele. eu vou me somar a ti nesse pleito, tá? Porque eu tenho assistido os programas do Rogério, as apresentações do Querência Nativa, e sempre me chamou a atenção. Puxa vida, mas o Rogério tem uma voz poderosa, ele tem um estilo, né, bem legal de regionalista e tal, mas eu nunca vi o Rogério cantar, declamar. Agora eu estou perguntando a ele aqui, ele canta, declama, toca. Então. E eu quero fazer um programa com ele, só ele cantando. Maravilha. E trazer um conjunto que ele já trabalhou também, né? Para somar, né? E eu também sempre falo para ele que hoje tem muito jovens que gostam também da música gaúcha, né? E a gente tem que também fazer uma coisa mais moderna, fazer um programa onde que os jovens participem, né? E que a gente também põe um pouco mais de movimento nesse programa. Então, é o que a gente está tentando esse ano que vem. Se Deus quiser, a gente vai fazer isso. Agora, Liara, o Rogério falou que a pandemia atrapalhou um pouco esses planos, não é? Bastante. Como é que tu vês isso aí? Olha, esse ano foi muito parado, né? Então, eu migrei para outras coisas, que foi os projetos que saiu da Lei Aldir Blanc, né? Que eu até estou fazendo um projeto para o Rogério. E eu migrei para essa parte esse ano, porque não deu para a gente gravar. A gente vai gravar agora em novembro, que vai ser o dia do... 6 anos consecutivos do aniversário, vamos fazer o aniversário do programa. E aí Aniversário do Querência Nativa. Vamos fazer o aniversário do Querência Nativa E aí a gente oficial. vai fazer uma festa aí no programa bem legal. Queremos te convidar, de repente, se puder ir lá. Vida, é uma honra. Se eu for convidado, vou ficar realmente muito honrado. Provavelmente vai estar o Daniel Torre, o Dante no aniversário, um artista assim, né? O Luiz Marengo talvez esteja lá. Temos vendo o Gaúcho da Fronteira, um Baitaca. Nós vamos ver quem vai vir, né? Para ir para fazer o aniversário do Querência junto com nós. Que legal, Então, os nossos projetos desse ano para o Querência foram... Não teve muita... botar em ação, a gente parou em fevereiro, a última gravação que a gente fez, né? Foi em março? Março? No dia 15 de março. 15 no início da pandemia. No início da pandemia. Foi a última gravação que a gente fez. E aí, a partir de agora, eu estou me preparando para o ano que vem, né? Se Deus quiser, Mas, Eliara, nós temos boas notícias, tá? A gente está vendo, assim, que essa pandemia realmente ela está em declínio. O Programa Economia e Desenvolvimento entrevistou 2 médicos aqui, presidente e diretor de comunicação da Amhiggs, tá? E eles também trouxeram uma notícia assim, bem interessante, que realmente até a questão da vacina, provavelmente na boca do inverno do ano que vem já estaremos com a vacina à disposição. Então, os teus projetos serão retomados e serão todos com o maior sucesso, se Deus quiser. Se Deus quiser. E os projetos são para televisão, para rádio, para atividades de apresentação? Como é que são? Os projetos Pode antecipar um pouquinho? Do Querência Nativa? Não, para televisão, Para né? televisão. Pra televisão. Ah, maravilha. Agora, esse ano que vem, a gente vai voltar... Mas o Querência Nativa, ele vai continuar no ar, né, Rogério? Vai continuar, claro. Sim, claro. Faz aniversário agora, 6 anos. E aí nós queremos iniciar o ano que vem, se Deus quiser, ou até se passar um pouco essa pandemia aí que dê para a gente gravar. Quem sabe até em dezembro a gente possa retomar as atividades de gravação. Mantendo o distanciamento e tal. Aquela coisa toda, né? Conforme são os decretos, né? A gente vai cumprir sempre. O senhor sabe que era tão legal os programas, porque o programa estava tomando uma proporção tão grande, e sempre tomou, graças a Deus, não é de agora, que tudo em lugar que nós ia gravar sempre lotava, superlotava. Sim. Porque sempre artistas bons. O último que nós gravamos antes da pandemia estava lotado, o galpão lá no Espigão, na Lomba Grande, divisa com Viamão, que lotou, meio-dia. Então o pessoal já conhece o programa, sabe quem é o programa, conhece o apresentador, porque a gente leva artistas bons e eles vão participar. E é isso que a gente gosta, porque eu acho que a gente é gaúcho ou não é. Como eu sempre digo assim, não existe 50% ou tu é gaúcho ou não é. E uma coisa que eu sempre trago de raiz, que eu sou gaúcho, me criei no meio do campo, no lombo do cavalo, e aquilo que eu falo dentro da televisão, no rádio, é o que eu vivi, é o que o homem rural do campo vive.
Isso a gente nota assim, só em conversar com o Rogério. Tu também és de São Gabriel. De São Gabriel também? Mesma terra do Rogério? Mesma terra. E os campos quase tudo perto. Nós temos campo lá no Catuçaba, lá no município de São Gabriel. Meus pais têm campo lá, meus irmãos. Eu tenho campo lá ainda, né? Sim. E de vez em quando dá, eu vou pra lá. Dou uma camperiada, tem um cavalo, tudo lá. Maravilha. E eu também lá, vocês têm no Batuvi, acho que é, né? Batuvi, né? Naquela região lá do Batuvi. Rogério, muito obrigado pela tua presença. Rogério Diniz, do programa Querência Nativa. Eliara Almeida, produtora do programa, produtora do Rogério, sejam muito bem-vindos. A casa está aberta, o programa está aberto para vocês. E o maior sucesso, se Deus quiser. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Quando compreendemos as leis do universo, qualquer coisa pode ser criada. Ao longo dos próximos dias, teremos uma configuração interessante para começarmos a materializar os nossos desejos e criar oportunidades de mudanças reais no nosso dia a dia. Apesar da tensão que ainda existe com o Sol oposto a Urano, Vênus, em Virgem, faz um trígono de terra favorável aos planetas da tríplice conjunção, trazendo possibilidades de materializar as mudanças e transformações iniciadas antes da pandemia. A partir do momento que você se rende e aceita as mudanças que são necessárias, e vai em busca de novos horizontes, as portas se abrem. É um período de abrir-se para o novo. O Sol, no signo de Escorpião, pede para você aceitar as mortes e permitir o renascimento dos seus sonhos. Como dizia Santo Agostinho, mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um novo caminho. O sucesso é alcançado por aqueles que tentaram e entenderam que é necessário fazer mudanças, porque a mudança é a única coisa que nunca muda no universo. Estamos sempre em movimento. Permita que o novo venha fazer parte da sua vida. Abra-se para o universo de possibilidades. Acredite na sua capacidade de criação dos seus desejos. Não desista dos seus sonhos. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados, já dizia Gandhi. Ainda temos planetas tensos no céu, planetas em movimento retrógrado, mas o cenário perfeito não existe. Sempre teremos dificuldades, algumas barreiras para realizar nossos objetivos. Sempre existirão pessoas contratempos, atrasos, mas precisamos agir. Superar os obstáculos é o que nos torna a conquista mais bela. Confie na sua capacidade, no seu talento especial. Nunca esqueça que você é muito importante para a sociedade. Contribua, construa a sua realidade. É tempo de iniciarmos uma retomada lenta, mas o movimento precisa ser feito, mesmo que as condições ainda não sejam as ideais. O cenário perfeito é você que constrói. Quando estiver tudo pronto,
os astros se alinharão de forma mágica e tudo acontecerá como tem que ser. Confie no universo. Muito bem, nesse último bloco do programa desta semana, nós estamos recebendo aqui a doutora Vanessa Blendler. A doutora Vanessa Blendler é a diretora, nada mais, nada menos, diretora técnica do Instituto de Oxigenoterapia Hiperbárica do Brasil. Doutora, é uma honra muito grande recebê-la aqui. A honra é minha, muito obrigada. A senhora, além de tudo, é diretora aqui da Cicatrimed, né? O que é o Instituto, o que faz o Instituto e a Cicatrimed? Qual é a relação dos dois? Então, o Instituto de Oxigenoterapia Hiperbárica é uma clínica, né, onde a gente realiza o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, que é um tratamento onde o paciente é submetido a uma pressurização. Então, nós estamos a 1 atmosfera de pressão ao nível do mar. Dentro da câmara, nós vamos a 2,4 atmosferas de pressão. Isso equivale a um mergulho de 14 metros de profundidade, a pressão que é exercida em cima do corpo do paciente, né? E quando a gente atinge essa pressão, o paciente recebe uma máscara onde ele inala oxigênio a 100%. A inalação do oxigênio a 100% sobre essa pressão aumentada faz com que a gente dissolva o oxigênio no plasma sanguíneo. Então, a gente aumenta a concentração de oxigênio no plasma sanguíneo, né, em toda a corrente sanguínea do paciente e, consecutivamente, na área que é o nosso objetivo de tratamento. Esse é o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica que é realizado pelo Instituto de Oxigenoterapia Hiperbárica do Brasil. Juntamente com o IOHB, né, que é o instituto, a gente tem a Cicatrimed. A Cicatrimed é um centro de tratamento integral de feridas, porque a maior parte dos pacientes que a gente trata com oxigenoterapia hiperbárica, eles são portadores de feridas crônicas ou até mesmo agudas, né, de complicações de pós-operatório, por exemplo. Então, junto com a oxigenoterapia, a gente faz toda a parte de curativos, de cuidado integral de feridas, né? Então, a gente tem essa parceria entre a Cicatrimed e o Instituto de Oxigenoterapia Hiperbárica do Brasil. O nosso centro é chamado de Centro de Referência em Tratamento de Feridas, então, onde atuam essas duas empresas. Perfeito. Doutora Vanessa, eu estava lembrando agora da questão que envolve aquelas pessoas que têm que ficar muito tempo hospitalizadas e agora com a Covid-19, inclusive em UTIs, e ficam deitadas e causam lesões sobre as costas, são as escaras que se chamam essas lesões, né, doutora? E esse tratamento de oxigenoterapia hiperbárica também trazem alívio, trazem situações de conforto, até de cura dessas lesões? Dessas escaras? Sim, uma das indicações de oxigenoterapia hiperbárica é para o tratamento de lesões por pressão, que a gente chama, que são, né, popularmente conhecidas como escaras. Agora, com a pandemia, a gente tem recebido muitos pacientes, né, que ficaram internados por longos períodos e que acabaram adquirindo essas lesões durante a internação. Muitos deles pacientes jovens, inclusive, né? Pacientes que precisaram de equimoterapia, que a gente chama, né? Então, eles têm uma dificuldade de fazer a mudança de decúbito, que é o mais importante para a prevenção desse tipo de lesão. E aí acabam ficando muito tempo deitados, né, sobre as mesmas regiões e aí acaba comprimindo os vasos sanguíneos ali e necrosando o tecido. Então, depois que esses pacientes estão recuperados da comorbidade pela qual eles estavam internados, né, estavam acamados, a gente começa a fazer, então, o tratamento propriamente dito das feridas. Assim, muitas vezes tem que ir para um bloco cirúrgico, fazer um desbridamento cirúrgico, né, uma limpeza daquela escara, né? E aí a gente começa com curativos, muitas vezes é preciso algum enxerto, algum retalho cirúrgico, ou então a gente também vai associar, né, uma série de curativos especiais. Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de possibilidades de curativos, né, de tecnologias envolvidas com esses curativos. E aí a gente vai acompanhando esse paciente, vai avaliando a lesão dele periodicamente e vai aplicando os curativos conforme a necessidade do leito da lesão. E aí vai juntamente com o cirurgião, né? Quando preciso, a gente vai fazendo os desbridamentos, que são essas limpezas, e se necessário também algum tipo de enxertia, né? E associado a isso, a gente pode fazer uso da oxigenoterapia hiperbárica.
né? Só que a oxigenoterapia hiperbárica, ela hoje em Porto Alegre não tem dentro de nenhum hospital, ela é ambulatorial. Então, se o paciente está internado, isso se torna um pouco mais complicado, porque ele tem que se deslocar do hospital até a clínica todos os dias. Então, geralmente, a gente acaba fazendo esse tratamento quando o paciente já está de alta, né? Já está em casa. Doutora, certamente muitas pessoas estão se perguntando aí, é um tratamento complexo, importantíssimo, né? Ele também é amparado por planos de saúde ou não? Sim, desde a oxigenoterapia hiperbárica, isso é muito importante a gente dizer, ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina desde 1995. Então, apesar de ser um tratamento pouco conhecido, né, pela população e até mesmo por profissionais da área de saúde, ela ainda é pouco conhecida, ela não é um tratamento novo, né? Ela já é regulamentada aí desde 95. E desde 2010, então faz mais de 10 anos, que a gente tem esse tratamento coberto pelos planos de saúde. Ele faz parte do rol da ANS, né? Então ele é coberto por todos os planos de saúde. E com a Covid aí aumentou, naturalmente, a senhora falou mesmo aí, aumentou, assim, qual é uma percentagem? Tem uma percentagem de que eu não sei exatamente falar em termos de percentual, assim, mas aumentou a procura por tratamento relacionado à lesão por pressão, né, que seriam as escaras. Então, a gente utiliza o tratamento para uma série de doenças de origem isquêmica, inflamatória, infecciosa, né, que são doenças que têm déficit de oxigênio. E aí, com a oxigenoterapia hiperbárica, a gente consegue normalizar essa função fisiológica do organismo, né, através do aumento do aporte de oxigênio, quando a gente está tendo esse déficit. E dentro delas, uma das indicações é a lesão por pressão, que agora a nossa demanda em relação a isso aumentou devido ao Covid. Que bom, é bom saber que temos aqui em Porto Alegre, né, esse recurso todo colocado à disposição da população. Doutora, é uma honra muito grande recebê-la aqui e, sobretudo, muito obrigado pelas informações, que eu tenho certeza, né, que o nosso telespectador aí adorou muito, né, uma coisa nova, né, alguma novidade para mim. Eu não sabia, né, também. Né? E a senhora trouxe essa novidade para o nosso público. Muito obrigado, doutora. Uma boa semana. Eu que agradeço. Boa semana. Tá. Nós vamos chegando ao final do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Uma boa semana, um bom final de semana, uma boa semana de trabalho e voltamos na semana que vem. Até lá.